educar não é fácil. Mas, diante dessa nossa reportagem, o tempo dos pais com os filhos é fundamental. E quando falamos em educação, começa nas pequenas coisas. Um bom dia, um por favor. Começar a ensinar os nossos filhos desde pequeno a importância de tudo isso. É verdade, porque educar não é fácil, nós sabemos disso, mas é necessário e fundamental. Então, a criança que desde muito cedo ela aprende a ter regras, princípios de valores e normas, ela vai ali adquirindo esse conhecimento e vai aprendendo comportamentos assertivos. Como, por exemplo, o pai ou a mãe que cedo já coloca a criança, ela tem um horário de funcionar. De manhã ela tem o horário de comer, de se alimentar, de tomar banho, de fazer a tarefinha, de assistir um filminho. Então a criança ela vai aprendendo, ela vai internalizando, ou seja, ela vai memorizando esses comportamentos adquiridos, porque nada mais são comportamentos adquiridos. Se não ensina a criança, como ela vai saber se comportar? Como é que ela vai saber o que é bom para ela? Como ela vai respeitar o outro se os pais não respeitam aquela criança e não se respeitam? Porque os filhos, eles se espelham nos pais. Os pais são os modelos dos filhos. Isso é interessante, que os pais eles têm um bom comportamento e boas atitudes para que essas crianças possam aprender. Pais que brigam na frente das crianças, elas vão, além de reproduzir esse comportamento, isso já gera também todo um desequilíbrio emocional na criança. Já é uma criança irritada, nervosa, preocupada, e aí ela vai também se comportando dessa forma. Agora, professora Ana Rogéria, é um grande desafio ensinar, educar e preparar os nossos filhos para o mundo. Agora, como fazer isso? Existe um segredo? O que a gente pode dizer para quem está assistindo agora? Segredo? Eu acho que existe, a gente ainda não descobriu. Então, acho que é interessante a gente falar um pouco dos papéis, né? O papel que é da família e o papel que é da instituição educativa, seja a escola, seja a creche, né? Então é interessante a gente pensar no papel da mãe, no papel dos pais, né? E no papel do professor. Então, na medida que a criança tem uma relação com esse outro, que é um outro que vai constituir, a partir dessa relação, vai constituir também esse sujeito, que é essa criança, ela vai então também, como a Dalva, né, estava falando, ela vai construir também a sua própria ação, a sua relação com esse meio. Então, uma criança, né, que não tem essa referência, seja por parte da família ou seja por parte da instituição, ela vai buscar, então, ela está em busca daquilo, ela está em busca de uma informação, e aí essa informação vai ser transformada. E a informação que chega para ela nesses espaços é muito interessante. Como a professora medir aquilo que ela traz, seja a frustração, seja o não que ela recebeu, seja o choro que ela está ali. Então a gente precisa dar significado, né? Então, quando a gente vê uma birra, qual o significado dessa birra? É uma birra. É esse desafio, né? Qual Nós é o começamos significado? o programa hoje sobre isso. O que fazer quando vou ao supermercado, meu filho quer um determinado chocolate, alguma coisa ali, eu não posso comprar ou eu não quero que ele coma aquilo ali, ele simplesmente se joga no chão. E aí? É o momento da conversa, né? Foi falado isso, e de estabelecer, na verdade, as regras. Será que a gente tem tudo na hora que nós realmente desejamos? Trocar, talvez, né? O querer pelo poder, eu acho que são termos importantes para a gente lidar. É o momento disso? Será que nós precisamos? Essa necessidade do consumo, por exemplo, exacerbado, inclusive, faz com que as crianças queiram sempre muito além do que necessitam. E como que a família está lidando com isso? Com esse ter? É para suprir uma ausência, como foi bem colocado, né, pela reportagem, é para suprir, então, a ausência. Eu não fico com o meu filho, então, quando eu estou com ele, eu preciso, então, suprir toda essa necessidade? Ou será que vai ser preciso, então, das mulheres, né, como foi exemplificado ali, né, deixar, então, seus trabalhos para estar na educação dos filhos? Será que é essa a alternativa? Ou ela vai se sentir culpada pelo trabalho também? Eu acho que isso tudo precisa ser trabalhado, né, na constituição familiar, porque a presença integral
ela tem sentidos também na nossa sociedade, né? O papel da mulher na sociedade vem modificando e a gente vem percebendo sempre uma relação, né? A criança está assim porque hoje as mulheres não estão mais em casa, né? E aí a gente faz também um debate que não vai nessa direção apenas, né? A gente pode trazer outras contribuições que envolvem o processo educativo da criança, seja na família, seja no espaço educativo, que a gente trabalha, né, enquanto educação básica, que envolve, na verdade, o reconhecimento da criança enquanto sujeito. E aí eu acho que é um caminho que a gente pode compartilhar com as pessoas que se interessam a debater, né? Com certeza. Agora, professora Evelyn, eu vou fazer a mesma pergunta para a senhora. Estamos em uma determinada loja e o meu filho quer aquele tênis. Ele só tem apenas 1 ano e 4 meses. Né? E de repente, não, meu filho, a mamãe não quer comprar isso para você, e ele simplesmente derruba a loja, que é muito comum. Uma atitude que eu confesso para a senhora que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, porque eu tenho 3 filhos e os meus nunca deram esse tipo de birra. Mas enfim, porque como a senhora disse, eu já ensinei desde pequeno. Como lidar? Como que o pai deve proceder naquele momento ali? Porque é uma criança muito pequena que não entende determinadas comandos que você dê a ela, né? Ensinamentos que você naquele momento ali deve fazer. Como agir nessa situação? Eu gostaria de voltarmos um pouco atrás no tempo, quando nós vimos menos crianças dando esse tipo de birra em lugares públicos, né? Eu costumo dizer que os pais hoje, eles talvez por essa culpa já falada, ou talvez por acreditarem que o tempo não é importante ter um tempo cronológico com a criança, mas só um tempo de qualidade. Isso não é verdade. Qualquer tarefa exige tempo. Se você se dispõe a fazer qualquer coisa, você precisa de tempo. Para criarmos nossos filhos, nós precisamos de tempo. Não quer dizer que precisamos de todo o tempo. Precisamos de algum tempo. O que nós vemos muito são pais que estão, de alguma forma, sendo permissivos até que chegue ao ponto de enfrentarem essa situação. Porque eu não acredito que essa é uma situação que aconteça inesperadamente. Essa criança provavelmente já deu sinais desde o nascimento, e as crianças hoje, vocês sabem melhor do que nós que estamos aqui, temos 1, 2, 3 filhos, vocês todos têm filhos, que as crianças hoje são muito inteligentes. Elas percebem as nossas reações imediatamente. Os bebês hoje nascem com os olhos abertos, e a partir do momento que eles estabelecem essa relação com o mundo, primeiro com a família, depois com a família mais ampliada, depois no espaço educativo, essa criança vai percebendo as atitudes que ela pode tomar de acordo com as pessoas que estão naquele ambiente, né? E é isso que dá trabalho na educação. Eu costumo dizer, sempre digo aqui, que educação demanda tempo, paciência, né? Você tem que reservar aquele tempo para educar, isso seja em qualquer hora do dia ou da noite. Né? Porque de repente, 3 horas da manhã, o seu filho está com insônia, não quer dormir. Ah, eu quero assistir televisão. Não, é o momento de assistir televisão. E ele pode dar uma birra. E ele vai ficar sem assistir televisão. Doutora Dalva, não. Né? Uma palavra tão complicada, principalmente para os pequenos receber isso aí. Isso eu costumo dizer que desde muito pequeno, né? Tenho 3 adolescentes hoje e eles sabem exatamente o que significa essa palavra não, porque a mamãe é um pouco severa, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo a mamãe retribui ali a tudo isso. Mas não. Eu digo sempre isso aqui. Não é não. Não é um não agora e o menino dá uma birra ali daqui a pouco e de repente o não vira um sim. Isso não é não. Não é não, como já foi dito pela Evelyn, realmente. Porque o que ocorre? A criança, ela manipula, né? Os pais. Então, se o pai disse, ou a mãe, não, tem que permanecer. Agora, o que eu gostaria de ressaltar é que no momento da birra, principalmente a criancinha pequena, ali de 1 ano, 1 ano e meio, ela já tem entendimento sim. O que ocorre? Os pais,
quando a criança dá birra, os pais ficam em pânico, apavorados, principalmente em público. Que vergonha, porque o pai fica com medo do julgamento dos outros. De falar, olha que pai que não dá atenção, que não dá carinho. Mas nesse momento, o que é que os pais devem fazer? Manter a calma. É super importante, porque o pai, se ele se desequilibra, ele ou vai lá e grita com a criança, alguns até chegam a bater. Não vou falar que não vou dar e pronto, acabou. De forma nenhuma. O pai tem que se manter, ou a mãe, sereno naquele momento, ter calma, equilíbrio emocional, porque a criança ela já está passando por um desequilíbrio emocional muito grande, ela está sendo frustrada e ela quer a todo custo, ela quer permanecer à vontade dela. Então o pai e a mãe, eu falo aos pais, devem permanecer ali naquele momento de tranquilidade. Se afastar, como você disse, é fundamental, se afastar um pouquinho para que a criança perceba que ela não é o centro das atenções, porque a criança, no momento em que o pai cede, ela é reforçada. E ela aprende, se o pai diz não e volta o sim, e vai lá e compra o brinquedo, até mesmo se livrar daquela vergonha, daquele constrangimento, a criança, isso ocorre demais. A criança está lá no supermercado ou no lugar de brinquedo, na loja de brinquedo, a criança dá um showzinho, o pai fala, não, espera aí, eu vou comprar. Tem que falar, agora o papai ou a mamãe não tem condição de comprar, como eu já falei para você, em casa a gente conversa sobre isso. E uma coisa importante também é, nesse momento, chamar a atenção da criança para outra coisa, porque a criança, ela se distrai muito fácil. Eu sempre utilizei uma tática, né? Toda vez que eu ia sair de casa, eu falava, olha, vamos ao supermercado hoje e cada um tem 10 reais. Então, com 10 reais, vocês podem escolher o que quiserem, dentro do limite de 10 reais. Aí, às vezes, a criança chegava, e eu poderia muito bem comprar para eles. Mas estipulei que seria 10 reais e a minha palavra tinha que ser mantida. É verdade. E assim também, que é importante, antes de sair, conversar com a criança. Hoje nós vamos ao shopping, nós não vamos poder brincar. Papai não tem dinheiro hoje para isso, ou não tem tempo. Já faz um acordo com a criança e já coloca aquela regra. Hoje não dá para brincar. Mas em compensação a gente pode tomar um sorvete, ou nós vamos fazer compra. E quando der, aí sim, nós vamos no parquinho. É importante já sair de casa com essas regras estabelecidas. Porque se os pais não conversam, a criança chega lá, ela pensa que ela pode tudo. E ela não tem noção de valores ainda. Ela não sabe que custa caro. Ou que custa caro, ou também não sabe o porquê que os pais não estão comprando. Então é fundamental estabelecer regras e normas desde muito cedo. Os pais devem manter-se a calma, devem se manter firme, não pode ficar confuso ou naquele momento instável, né? Na mesma hora que o pai ele quer ser firme, logo ele amolece. Então, tem eu acho que os pais mais do que as mães. Justamente. Então não é não. Outra coisa, os pais também, muitas vezes, eles dão as coisas para os filhos porque eles têm aquele sentimento ali, nossa, eu não estou podendo compensar realmente, como foi bem dito ali na reportagem, como já se falou, né? Esse sentimento de culpa, quer compensar a todo custo. Isso é totalmente errado, porque nós vivemos num mundo onde todo tempo nós lidamos com frustração e nós aprendemos isso, o que? Desde pequenininho. Então, enquanto mais cedo a gente for aprendendo a lidar, ter essa estrutura emocional, suporte para lidar com as frustrações, melhor pessoas nós vamos ser adultos. E aquela criança que não aprendeu esse limite, não aprendeu a lidar com a frustração, nós vemos demais adultos dando birra aí. Isso a gente não fala, né? Adulto dando birra no trânsito. Adulto também, que não aprendeu a lidar com a frustração. Ele vai para o vício, né? Para as drogas, para o álcool e tudo mais. Come demais também, muitas vezes a gente está vendo aquela pessoa ali, ela se frustra, ela vai e come. Tudo isso nós aprendemos desde muito cedo, ter esse autocontrole, autoconhecimento. E nós vamos aprender na infância, desde a infância. É um processo, a construção do ser humano. Eu queria só trazer, só um minutinho, eu queria trazer só um complemento, porque a gente está no contato ali direto com muitas crianças, é uma fala hoje muito presente de que aquela criança tem aquele comportamento porque os avós adulam. Estabelecer essas regras tanto com um como com o outro. Né? Meu filho, quando a mamãe disser não, e você não deve perguntar para a vovó, porque a mamãe já disse não. Mãe, olha, eu sei que a sua intenção é a melhor possível. Você é avó, você quer dar carinho,
Mas eu queria que você entendesse que quando eu digo não, é não, porque nós estamos trabalhando juntos para mais tarde não termos problema, né? Professora, muitas pessoas, pais principalmente, têm dificuldade de entender que a autoridade não é imposta com gritos. Né? Muitos pais querem que os seus filhos respeitem, obedeçam no grito. E eu costumo sempre dizer que não é dessa forma. A autoridade ela é conquistada através do respeito, da educação e de preferência em tom baixo. Exatamente, da convivência, né, do exemplo. Acho que falar do ponto de vista educacional é interessante, né, se ouvindo o debate, né, de vários pontos, né, e aí falar do ponto de vista da educação e a gente perceber, né, a postura da criança, né, no contexto educativo, como foi bem colocado, né, muitas vezes se diferencia, né, desses outros contextos, né, porque talvez ali seja o único lugar em que ela vá realmente expor aquilo que ela realmente está sentindo, né? E que às vezes não vai dizer para a mãe, para o pai ou para um parente mais próximo. Então a gente assim, na verdade, lidar com o comportamento da criança exige de nós, assim, é o que a gente chama muito a paciência histórica e do conhecimento da causa. Porque é fundamental. É fundamental, e quer dizer, a gente entender, né, que quando você pergunta, né, para a criança o porquê, por que você fez isso? Você está retomando com ela algo que ela entende sim. E que isso precisa, na verdade, ser construído com ela. Então, por mais que seja pequena, né, a gente afasta um pouco, como foi muito bem colocado, afasta, estamos esperando ali uma nova conduta, mas a gente tem que trazer a tomada de consciência, né, o porquê que está acontecendo nesse momento. E colocar essa criança para narrar, colocar essa criança para dizer o que está acontecendo. Ela tem a consciência disso, então ela precisa então mudar de postura. Então isso vai demorar um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses. É a paciência que eu sempre falo que todo pai, toda mãe tem que ter. Exatamente. E quando a gente diz que não tem receita, é porque pode dar certo de primeira vez com uma criança. E pode demorar muito mais tempo com outra criança, porque essa criança ela está em outro contexto. E ela tem ali então uma relação diferente com os adultos. Então ela pode fazer parte de todas as decisões da família. Eu sempre digo que educação ela começa em casa. Sim. Né? E vai ser o tema do próximo bloco. A educação ela começa em casa, ela não deve ser terceirizada. Mas antes de irmos para o intervalo, eu queria que a senhora voltasse a falar um pouquinho sobre essa birra diferente. Essa birra onde a criança se cala, onde a criança se emburra. E eu devo fazer o quê? É uma forma de chamar atenção, a birra, né? Então a gente precisa então fazer provocações, como foi muito colocado aqui pela colega, né? De dizer, eu me afastei, mas eu estou de olho, eu estou sabendo o que está acontecendo. Talvez você vá passar uma manhã aí em silêncio, né? Buscando aí uma resposta para aquilo que você precisa. Mas as coisas continuam acontecendo. Quando você retomar, nós vamos fazer uma conversa, entender o que está acontecendo, o que você não está de acordo. E isso vale para qualquer idade. Quando a criança diz, não, eu não quero fazer isso, ela está também ali se opondo, e isso também é importante na personalidade infantil, a oposição é importante, mas a retomada também é. Com certeza, e vamos falar de quem é a responsabilidade. Onde começa a educação, os ensinamentos dos nossos filhos? Voltamos já já.